Ótimo. Que bom começarmos, né? A gente diz o ano porque é a primeira roda, né, de 2022, né? Mas o ano já está aí, né, gente? Nós já estamos aí, o quê? Com 40, 50 dias, praticamente, né? 40 dias. Então, já muitas águas rolaram. Porém, para a ANGAAD, para a diretoria técnica, para as nossas rodas, os nossos diálogos, nossas ações. A gente começou, né, um pouco mais na segunda quinzena de janeiro, né, internamente, e agora estamos aqui para recebê-los, né, em rede nacional, já que temos aqui pessoas de vários estados, isso é uma maravilha, é a parte boa, a parte positiva, né, dessa pandemia e de tudo que a gente vem passando durante esses quase 2 anos. Né? É uma satisfação receber vocês todos aqui. Né? Sabemos que alguns correram bastante hoje no trabalho para poder começar desde o início na nossa roda. Sei que alguns vão chegar um pouquinho depois, né? Mas sabemos que alguns estados nós temos o fuso horário, né? 1 hora, 2 horas, daí então a questão da gente não começar antes das 20h30, já que em alguns outros estados ainda são 18h30, 19h30, ok? Então, é um prazer a gente estar aqui mais uma vez nesse diálogo, né? Na verdade, não existe palestrante, todos nós aqui vamos participar, basta que queiram, mas vamos ter 3 pessoas que vão tecer algumas considerações a respeito do tema, né? E para isso, nós vamos ter o representante do Departamento de Serviço Social, é o nosso querido Peterson, vamos ter o representante mediano, a nossa discussão aqui, né? Que é a nossa queridíssima Verônica, representando também o Departamento de Psicologia, mas também vamos ter a Silmara, que é uma colega também, a doutora Silmara, psicóloga, que vai colocar as questões na área da psicologia. E temos a Ineri, que é a representante do Departamento de Pedagogia. Né? Todos nós fazemos parte da diretoria técnica da ANGAAD, voluntários e assessores, cada um no seu segmento profissional. Então, será uma noite de muita responsabilidade, né? De muito conhecimento, de muita troca, e eu desejo que todos vocês aproveitem o máximo, né? Para que a gente possa, durante todo o ano, com certeza, trazer mais conhecimento e mais sucesso para as nossas crianças e adolescentes e as nossas famílias, né? Porque a gente não pode esquecer que o nosso foco, né, não é só trabalhar com os pretendentes, mas também com aqueles pais, com aquelas famílias que já adotaram. Não esquecendo das nossas crianças e adolescentes que ainda não foram adotados, que ainda não estão em uma família. Então, nossa responsabilidade, nosso amor à causa é muito grande, porém, cada um de vocês aqui presentes, com certeza, tem a participação nesse movimento que tanto amamos, que tanto temos ainda a fazer. Gratidão a todos. Vamos começar mediando com a nossa querida Verônica. Doutora Verônica é psicóloga, é professora, é doutora em educação, especialista, tanto na área de desenvolvimento, como também docente da Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, e também atua como assessora de psicologia na ANGAAD. O currículo dela é mais extenso, mas a gente está fazendo um resumo do resumo, é o mini do mini, para que a gente possa, com certeza, ouvir cada um que está aqui presente. Nós temos o Peterson, que é o único membro, né, o gênero masculino aqui, mas temos várias colegas também aqui presentes, mas com certeza a gente não pode esquecer que os pais são muito bem-vindos. Então, cada um que vai falar nesta noite aqui é com experiência, é com muito afeto, com muita responsabilidade e, acima de tudo, com muita competência. Então, gratidão a todos, aproveitem o máximo. Os 3 vão falar, a Verônica vai mediar. Ao final, a gente encerra
Antes, a gente faz uma discussão com as perguntas que vocês forem anotando, que eles ainda não vão falar, mas aí que ficarem alguma dúvida, vocês podem explorar, tá? Hoje é um momento de troca e, com certeza, vão sair com um tijolinho a mais no nosso conhecimento e nas nossas evoluções que tanto a gente precisa. Gratidão a todos, seja bem-vinda, nossa doutora, colega, companheira e assessora Verônica. Valesca, muito obrigada, né? Boa noite a todos e a todas. Obrigada pela apresentação carinhosa desse currículo. Tudo que você falou, acho que o mais importante você não dizer que eu sou filha por adoção. E é esse o lugar de fala que me coloca em profunda conexão com vocês para essa noite que a gente preparou com tanto carinho para conversar, né? Eu logo vou fazer a apresentação do currículo também de cada um dos nossos queridos palestrantes, mas antes, para aquecer um pouquinho o nosso coração, né, de uma forma bem breve, fiquei pensando muito, refletindo sobre esse tema tão específico, e aí eu trouxe para vocês um pequeno texto que eu sei que é bastante conhecido, né, de uma obra que todos nós, em algum momento da vida, tivemos a oportunidade de conhecer, né, que é do Pequeno Príncipe, daquele encontro famoso do príncipe com a raposa, né, em que ele a chama para brincar e ela diz para ele, fala assim, eu não posso brincar contigo porque ainda não me cativaste. E aí ele tenta entender, né, mas o que é cativar então, né, nesse mundo de vocês? E aí ela responde assim, tu não és ainda para mim, senão um garoto, inteiramente igual a 100.000 outros garotos. Então, aqui, para quem um dia foi pretendente, ou para quem é pretendente, nós somos, então, para as crianças que estão em espera, tanto quanto os outros, tantos milhões de brasileiros indiferentes. Né? Não temos com elas quaisquer vínculo, qualquer laço, somos uma pessoa qualquer. E aí ela começa, né, a explicar um pouquinho o que torna esse cativar, né? Eu não tenho necessidade de ti. E eu também, e tu também não tens necessidade de mim. Não passa teus olhos de uma raposa, igual a 100.000 outras. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. E esse diálogo que vai muito longe, que todos vocês conhecem, né, fala muito sobre essa questão que nós vamos discutir hoje, sobre a questão da responsabilidade. Porque chega um momento que o pequeno príncipe precisa partir e ela diz que vai chorar. E aí ele se arrepende de tê-la cativado, porque ele diz, eu te avisei que eu estava aqui de passagem, que eu não podia assumir esse compromisso contigo e que eu não queria vê-la chorar. Mas aí ela responde, não, mas agora o trigo para mim nos campos vai ter outro sentido. Todas as vezes que eu vê-lo, eu vou lembrar dos seus cabelos. E isso já é diferente para mim, né? A raposa e o pequeno príncipe têm comportamento diferente do que nós precisamos ter. Primeiro, ela tem uma maturidade de quem se permite cativar que as nossas crianças e adolescentes não têm. Nesse momento do choro, que alguém vai embora, as nossas crianças e adolescentes ainda não têm essa maturidade de lembrar da cor do cabelo, da cor dos olhos, da alegria, do tanto que foi bom aqueles dias, né? E os pretendentes também, no lugar do pequeno príncipe, daquele que se dispõe a cumprir, né, o ritual do cativar, também não podem ter essa, vou cativar então, mas eu tenho certeza que eu vou embora? Não. Quem vai cativar precisa ter certeza que vai ficar, né, que vai assumir essa responsabilidade afetiva, porque quem espera por ser cativado, por não ser qualquer um nesses tantos milhões, né, nesses tantas mil crianças que estão à espera, precisa ser diferente, precisa ser único.
E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses processos de aproximação, sobre essa responsabilidade afetiva que nós precisamos cuidar durante esse processo de nos tornarmos cativos, de nos tornarmos únicos e responsáveis uns pelos outros, né? E é nesse aquecimento, então, que eu com muito carinho vou apresentar as pessoas que vão fazer esse diálogo para nós, multiprofissional. Então, nós temos aqui um representante de cada área. Na área da pedagogia, eu apresento, então, a nossa assessora, Eneri Albuquerque. A Eneri, ela é mãe adotiva, é professora aposentada do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, especialista em metodologia do ensino superior, mestre em psicologia cognitiva. Ela é cofundadora da Associação Civil Pró-Adoção e Convivência Familiar do GEAD de Recife e é assessora nossa na área de pedagogia da diretoria, então, técnica da ANGAAD. Eneri, muito bem-vinda, é com muita alegria que nós te recebemos. Bom, então, retornando à nossa apresentação, então, nós temos a Silmara Sinato Silva, na área de psicologia. A Silmara, ela é psicóloga judiciária da Vara da Infância e da Juventude, da comarca de Jundiaí, é psicóloga clínica, psicóloga voluntária do GAA Semente, especialista em psicologia jurídica, em violência doméstica contra crianças e adolescentes e também em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil. Então, traz uma fala aí super importante para compartilhar conosco e para aquecer a nossa roda nesse tema tão importante. E o nosso querido Peterson Rodrigues dos Santos, que também é pai por adoção. Ele é assistente social no Serviço de Acolhimento Institucional em Canoas, Rio Grande do Sul. É perito judicial no Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul, presidente da ELO, Organização de Apoio à Adoção e Assistência Social, membro da assessoria do Serviço Social da ANGAAD. Então, são com esses três queridos que a gente vai dialogar hoje, né, nesse tema que foi tão bem pensado e preparado para aquecer essa nossa primeira roda do ano de 2022. Nós vamos começar, então, com a fala da Silmara. Bom, pessoal, muito boa noite, muito obrigada pelo acolhimento, pela oportunidade de trabalhar aqui com vocês. É uma honra muito grande, é um privilégio muito grande para mim estar aqui com vocês, né? Agradeço o convite feito pela Ana Maria, né, que é minha amiga há somente 30 anos, né, coisa pouca, a gente nascemos e nos conhecemos, assim, foi assim, na saída da maternidade que a gente se cruzou, né, então a gente tem um carinho muito grande, né, uma pela outra, e ela que me fez esse convite em nome da ANGAAD, então eu só tenho a agradecer. E eu queria, falando em responsabilidade afetiva, eu acho que esse negócio de derrubar a sala no meu primeiro dia, que eu já estava nervosa, foi uma irresponsabilidade afetiva para comigo. Eu já estava desesperada. Ainda tem um negócio só, eu não sabia se era eu, se era outro que eu fazia. Mas eu tenho que rir de você. Mas eu levei um susto. Ainda bem que eu não fiz nada errado, né? Que eu estou aqui ainda, né? Mas vocês judiaram de mim sem querer, viu? Porque eu já estou um pouco assim ansiosa e aí eu fiquei um pouquinho mais. Mas estou aqui de coração aberto para trocar informações com vocês, para aprender com cada um de vocês e para trazer um pouquinho daquilo que é minha vivência na adoção. Eu entrei no Tribunal de Justiça em 91, né? E trabalho com adoção desde então. Né, trabalho lá na Vara da Infância, trabalho no meu consultório, trabalho no GAA, né, como eu e a Ana, a gente brinca, nós adotamos a causa da adoção, né, então isso faz com que a gente esteja aqui, né, de coração aberto e muito feliz, né, é assim que eu me sinto nesse momento, muito feliz em estar aqui. Então, como é minha estreia, né, aqui no nosso bate-papo, na nossa roda de conversa, eu preferi trazer alguns slides que eu achei que ficava mais fácil para eu me situar, né, e para eu ir pegando o jeito também dos nossos encontros, né? Então, o tema que foi passado é responsabilidade afetiva, né? Então, se quiser passar para o próximo, aí eu agradeço.
Tem que colocar para apresentar, Verônica, que fica mais fácil, tá? Tirar a função de apresentação lateral e deixar só a apresentação. Ele já estava para mim no módulo de apresentação, então não entrou. Às vezes o Meet faz isso com a gente. Eu vou transformar em PDF, que aí não dá problema. Não, tira ele do modo apresentador, ele fica normal numa tela só. É por isso que ele estava para você com uma tela de um jeito e tela do outro. Tá facinho. Ai, agora... Manda para mim aqui, enquanto ela vai falando nessa tela, eu já vou resolvendo. Não estou falando que o povo aqui gosta de assustar a gente, Verônica? Você Manda tá para mim, Verônica, no meu WhatsApp. Vou mandar para ele, Aí a Silmara vai fazendo resolve, aqui e eu então. apresento. Tá, joia. Bom, pode ir comentando, então. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Acho que a primeira coisa é nós definirmos o que é responsabilidade afetiva para que todo mundo fale do mesmo assunto, né? Então, eu peguei essa definição que eu achei bastante interessante para a gente começar a discutir. Ter responsabilidade afetiva é tratar as relações e os sentimentos das pessoas e os seus próprios com todo o cuidado que eles merecem e devem ser tratados, com transparência, com seriedade, com verdade, com respeito e principalmente com empatia, né? E nós que trabalhamos com adoção, gente, nós sabemos como isso é importante, né? Porque enquanto futuros pais, enquanto profissionais que lidam com adoção, nós nos colocamos no caminho dessas crianças, nos colocamos no caminho desses adolescentes que, pela sua própria condição, vem de uma vulnerabilidade muito grande, uma vulnerabilidade afetiva muito grande, uma vulnerabilidade social muito grande, carência de estímulo. Que fria, hein, Gabi? E tudo isso que a gente... Opa! Não, falando aqui. Alguém está com o microfone aberto. Gabi. Pronto, pode seguir. Silmara, o seu microfone está fechado agora. Desculpa, gente. Para mim não está aparecendo os slides agora. Não sei se está aparecendo. Isso, é só porque eu e o Diógenes trocamos, ele já vai colocar agora para ti, tá bom? Tá bom, então. Ela judiou de você, era para ter ficado com a tela aberta enquanto eu estava pegando, mas tá bom. É só para você, no seu primeiro dia, passar muito mal. Não tem problema, mas a gente volta. Quem trabalha com adoção, trabalha com a falta, trabalha com a insistência, é ou não é, Cida? Trabalha com as adversidades, a gente está acostumado. Não adianta querer empurrar a gente para fora do negócio, que a gente insiste e volta, tá bom? A gente está acostumado a levar uns solavancos da vida, é ou não é, Cida? A gente não desiste. Então, vamos lá, vamos continuar. Silmara, isso aí é só para testar o seu potencial PhD, que não vai ter nenhuma situação que vai te traumatizar. Isso daí é só para dizer que você é maravilhosa. Tá certo. Obrigada, viu, Valesca? Então, eu acho que a nossa responsabilidade, né, em relação a essas crianças e adolescentes nos quais nós nos colocamos na vida dele, né, nos quais nós fazemos alguma intervenção para que essa vida seja modificada, ela tem que ter isso: transparência, seriedade, tem que ter uma verdade, tem que ter respeito e tem que ter empatia, né? São coisas que são fáceis da gente falar, mas às vezes são difíceis de serem vividas, não é? Eu costumo falar que a gente fala, e a empatia, tal, a gente discutir empatia, falar sobre o tema, a gente pode ficar a noite inteira falando, discutindo. Mas aí chega alguém que pensa diferente de mim em alguma situação, pronto, já fica com a cara virada, não é? Alguém, enfim, que não é transparente na sua maneira de falar, né? Que traz uma fala que fica ambígua para mim, ou a minha fala que fica ambígua para o outro, pronto, né? Então, às vezes a gente tropeça na pedra pequena, da pedra grande a gente desvia, da pequena a gente tropeça. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque nós somos o lado mais forte da corda na questão da adoção. Nós somos os adultos, somos os pais, somos os profissionais que lidam com isso. Então, a gente precisa ter essa delicadeza e essa firmeza de lidar com o coração alheio. Então, vamos passar para o próximo? Por gentileza, próximo slide. Bom, eu juro para vocês que eu não conversei com a Verônica antes, né? Mas olha a imagem que eu escolhi, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas,
né? É do mesmo livro que a Verônica trouxe. E essa é a grande verdade na adoção, né? Por isso que o grande propósito da adoção é criar uma relação interpessoal íntima, segura e para sempre, porque nos tornamos eternamente responsáveis por aqueles que passam pela nossa vida. Mesmo que a adoção não concretize, você continua responsável por alguma coisa que aconteceu na vida dela, né? Pela minha experiência de 30 anos lidando com adoção, eu não acredito que as pessoas se coloquem intencionalmente numa situação de devolver. Com a graça de Deus, eu não percebo as pessoas querendo brincar com as crianças. Ah, vou levar para casa para testar um pouquinho. Se não der, eu devolvo. Eu não vejo isso, né? Eu vejo, às vezes, uma dificuldade muito grande, às vezes, da pessoa se perceber, da pessoa se entender, né? E, às vezes, ela toma decisões que talvez não sejam as melhores para ela, né? Daí a nossa responsabilidade enquanto profissionais, enquanto futuros pais, né? De lidarmos com aquilo que falamos até agora. Transparência, seriedade, saber que nossas decisões impactam a vida do outro para sempre, né? Mesmo uma criança que, por exemplo, já foi adotada, mas passou por um estágio de convivência que foi interrompido, ele nunca esquece. Ele nunca esquece e fica com aquela marca, né? O que vem depois disso, né, tende a fazer com que essa experiência rompida seja vivida de uma maneira melhor ou pior. Se depois dessa experiência frustrada ele encontra, vou falar pais, mas vocês podem entender que é só pai, que é só mãe, 2 pais, 2 mães ou um casal convencional, né? Mas se depois dessa experiência ele encontra uma família, né, que o acolhe, que o ama profundamente, as chances dele se recuperar da ferida causada pelo rompimento anterior é maior. Agora, se ele não encontra esse afeto logo em seguida, né, isso vai perpetuando nele a sensação de que ele não é nada, de que ele não vale nada, de que não importa o que ele faça, ele não vai ser amado. Isso é muito grave. Então, nos colocarmos na vida de alguém é algo muito sério, né? Então, por isso que tem esse nozinho aqui nesse coração, na outra figura aqui, que é o que a gente vai buscar fazer. Não é? Uma ligação íntima, segura e para sempre. Vamos para o próximo? Então, pensando em responsabilidades que temos que ter na adoção, responsabilidades afetivas, entre tantas outras. No meu modo de ver, tá, gente? Ninguém precisa concordar comigo, é o meu jeito de entender, né? Responsabilidade número 1. É importante para a criança e para o adolescente e para a relação que você vai estabelecer com ele, que a adoção tenha acontecido de uma maneira percebida como justa. Não é? Quem aqui é noveleiro como eu, lembra da Nazaré, né? Que roubou a filha da retirante, né? E criou como filha dela, e tem todo um desenrolar na história, enfim. Né? E ninguém aqui deve ter esquecido da história do Pedrinho, que é aquela criança que foi roubado na maternidade, foi criado, né, por essa pessoa que o roubou da maternidade. Pelo que eu sei da história, essa senhora cuidava bem dele, não tinha uma dificuldade na relação com ele, mas quando ele soube da verdade sobre a história dele, ele não conseguiu mais manter o vínculo com essa senhora que cuidou dele, que o criou, que o roubou, né, que o sequestrou. Né? E aí fica essa pessoa no meio do caminho, que não é nem dos pais biológicos, porque se perdeu uma identidade aí, né? E não consegue mais ser dessa pessoa que o criou, né? Então, e veja, não precisa nem ser casos extremos, gente, né? Às vezes, olha, aconteceu essa semana que teve uma reunião com pretendentes, um pretendente falou assim para mim, para assistente social, viu? Eu conheço uma mulher lá em Alagoas, porque a esposa dele é de Alagoas. Minha mulher conhece uma família lá em Alagoas e a pessoa falou que quer entregar o filho para nós. Pode isso? Não pode? Né? Pela nossa lei, não pode. Né? Se ele vai e fura a fila, se ele vai e dá um jeito de trazer, sabe Deus como, né? Já vi situações que trouxe a criança de carro do Nordeste aqui para o Sul. Eu sou de São Paulo, né? Jundiaí, São Paulo. Trouxe a criança do Nordeste para cá, dentro de um carro, sem documento praticamente, para regularizar tudo depois. Como é que você começa a história do seu filho? Será que se você contar a verdade para o seu filho, ele vai achar que foi justo? Ou ele vai achar que você se aproveitou
né, da situação de vulnerabilidade daquela família biológica, não é? Eu trouxe aqui a história do Salomão, né, que acho que todo mundo conhece a história bíblica do Salomão, né, e olha, gente, fica sempre uma marca naquele que sente que fez algo inadequado, e isso passa para a relação com o filho. Hoje isso já não acontece mais, né? Porque a nossa lei mudou, mas tanto eu quanto a Ana, nós somos novinhas de tribunal, então a gente pegou coisas que não existem mais hoje. E eu lembro de uma situação que eu atendi, que era uma mulher de classe alta, né? Que ela falou assim para mim, então, que ela não podia ter filhos, e aí ela foi atrás, ela falou assim para mim, eu praticamente comprei eles, né? Ela tinha gêmeos, né? E eles estavam vindo ao fórum porque os gêmeos estavam muito rebeldes, dando muito trabalho. Enfim, ela não queria mais. Ela não queria mais aquelas crianças. Então, assim, qual a sensação que eu tenho, né? Que quando quando tem um viés que pode ser considerado inadequado, injusto, né? Isso imprime uma marca nessa relação, né? Imprime uma marca. Então, a gente precisa pensar bastante sobre isso para nós não nos colocarmos numa situação de risco potencial. Essa é a nossa primeira responsabilidade. Nosso filho tem que entender que ele chegou até nós pelos caminhos legais, que houve justiça em relação aos genitores dele, que houve justiça no sentido de tentar protegê-lo de uma situação na qual ele, de alguma maneira, tinha seu direito violado, e que vocês foram justos, né? E passaram por todo o sistema de justiça para tê-lo nos braços, né? Então, essa é a primeira responsabilidade que a gente tem, sermos justos e sermos justos com o nosso filho, né? Vamos para o próximo? Responsabilidade número 2. Você tem que ter consciência de que a sua missão é trazer um sentido para a vida de alguém, né? Essas crianças chegam até nós sem saber exatamente quem elas são, sem saber exatamente se elas, qual a identidade que elas têm, se elas são boas, se elas não são, quais as habilidades que elas têm, o que elas sentem, o que elas pensam, né? E ser alguém para alguém, né, é o que cura a grande ferida, né, daquele que chega até nós. E isso não é mágica, né? Nosso filho, ele tem que ser desejado por quem ele é, né? Ele não pode ser recebido como um remédio para o vazio do adulto, né? Como no caso que eu citei o exemplo dessa senhora que ela tinha tudo do ponto de vista material, mas ela não tinha filhos, então ela comprou, né? Ela comprou praticamente as crianças. Então, era o filho remédio, né? Será que esses filhos se sentiram desejados por quem eles são, pelas peculiaridades deles, pelas características dele, né? O filho não pode ser tratado como um filho reserva, né? A gente não pode receber esse filho que vem por meio da adoção como aquele que, não tem tu, vai tu mesmo. Eu queria tanto biológico, o biológico ia ser assim tão lindo, tão especial como eu, né? Mas já que não foi possível, né, eu vou por essa via. Então, você vai trazer sentido para a vida de alguém. Você vai fazer a vida de alguém ter sentido para ela própria. Você vai fazer essa pessoa entender que ela tem sentido para o mundo, né? Vamos para o próximo, senão eu falo demais e vou estourar meu tempo. Vamos lá. Responsabilidade número 3. Você tem que procurar soluções para os inerentes desafios. Quando a gente adota, a gente acha que vai ser só beleza, só alegria, só amor. Não é verdade. Não é verdade. E é responsabilidade do adulto procurar soluções, né? O nosso filho às vezes chega como esse bonequinho aqui, ó, machucado, ferido, rasgado, precisando de cuidados, precisando de investimento, de atenção. Talvez ele não consiga esticar o bracinho como eu queria que ele esticasse. Não porque ele não queira, mas porque ele tem um machucado, ó, tá rasgado. Se ele esticar, vai sair mais algodãozinho aqui de dentro. Então, cabe a mim que sou adulto, cuidar primeiro do machucado. Se eu achar que esse meu ursinho veio para curar o meu machucado, eu tô perdida, porque isso não vai acontecer. Então,
precisamos entender que a criança e adolescente não vai suprir todas as nossas expectativas. Será que você, como filho, supriu todas as expectativas dos seus pais? Será que você contemplou todos os sonhos dos seus pais? Será que você queria viver o sonho que o seu pai sonhou para você, que a sua mãe sonhou para você? Né? Temos que garantir a continuidade da relação. Essa é a nossa responsabilidade afetiva. Transmitir segurança, estabilidade na relação e procurar as respostas que nos conectem cada vez mais com essa criança. Ele é o lado vulnerável que precisa de ajuda e do nosso olhar. Vamos para o próximo? Diógenes. Oxi. Mais um pouquinho de emoção, Silmara, só um Ah, foi lá. Responsabilidade número 4. Atentar-se para os acordos que não foram feitos. Não é que às vezes a gente cria um acordo na nossa cabeça, a gente cria uma expectativa na nossa cabeça e a gente acha que o outro vai suprir. E que ele tem que suprir e tem que agradecer ainda por cima. Então, eu gosto muito desse quadrinho, né? Que acho que dá para vocês verem aí. Você me decepcionou. Isso eu entendi. Eu só não entendi porque está tão chateada comigo se quem criou as expectativas foi você, né? E a gente se coloca nessas armadilhas, hein, gente? Com filho, com marido, com um colega de trabalho, com companheira, com irmãos, né? A gente se coloca, né? A gente cria um acordo na nossa cabeça e a gente acha que o outro tem que cumprir sem nem ele saber que acordo que é, que não é, não importa. O problema é ele que lute. Ele que lute para atender às nossas expectativas. Então, é nossa responsabilidade estarmos atentos às nossas expectativas. Elas dizem de nós. Isso nos protege e protege o outro. Vamos pensar um pouquinho? Vamos para o próximo? Na real, gente, né? Pensar nos acordos que não serão cumpridos. Vamos pensar um pouquinho sobre eles, né? O filho não tem como suprir todas as expectativas dos pais. Né? Já falamos sobre isso. Os filhos não vão ficar externalizando gratidão o tempo todo. Mesmo que ele tenha vindo numa situação muito vulnerável para sua casa, que tem toda a sua atenção, seu afeto, cuidado, todas as terapias, tudo que você vai estar promovendo, uma boa alimentação, cuidado, afeto, ele não vai ficar te agradecendo o tempo todo por isso. Esquece, tá? Eles não vão abandonar lembranças. Eles vão lembrar de outras pessoas que eles amaram antes de amar vocês. Eles não vão deixar de apresentar comportamentos defensivos de uma hora para outra. Vão apresentar birra, né? Vão apresentar irritabilidade, né? Vão ter muito medo, vão empacar. Né? Quem já adotou aqui, principalmente uma criança um pouquinho mais velha, dependendo da história que ela teve antes, passou por tudo isso, né? Deixa a gente de cabelo em pé, né? A gente não sabe o que fazer. Né? Eles têm uma necessidade de controlar as coisas que faz com que a gente se descontrole, né? Talvez eles não se organizem emocionalmente na velocidade que os pais desejam. Com certeza não. O que eu tenho estudado e o que eu tenho observado na minha experiência é que a transformação após a adoção acontece, tem uma recuperação desenvolvimental. Primeiro acontece no plano físico, né? Então, fisicamente, a criança cresce, a criança ganha peso, o cabelo ganha textura, a pele fica mais viçosa, a expressão facial muda, e é muito rápido, a primeira mudança. A segunda mudança são as aquisições cognitivas que a criança faz, né? E, por último, são as mudanças emocionais, psicológicas. Né? E a que a gente quer que aconteça primeiro, que ele vire um santo homem, uma santa mulher rapidinho. E lógico que ser um santo homem, santa mulher é me obedecer e fazer tudo do meu jeito. Lógico, né? Esse é um outro contrato, né? Que eu estou assinando, sabe lá com quem, né? E que eu não sei se vai ser cumprido. Bom, talvez essas crianças não saibam amar de maneira convencional logo no início da relação. Até porque, como é que foi a maneira que elas foram amadas antes delas serem filhos de vocês? Né? Será que era um amor misturado com negligência?
Será que era um amor que ora atendia, ora não atendia? Né? Será que eles precisaram aprender a não precisar de ninguém? Será que as pessoas que cuidavam deles eram pessoas que tinham reações convencionais de proteção ou de desproteção? Tudo que ele viveu passivamente, essa criança vai viver ativamente na relação com você. Se ele foi negligenciado, se ele foi ignorado, ele vai fazer você se sentir ignorada. Né? Se ele foi maltratado, ele vai fazer você se sentir também de alguma maneira atacada. Né? Isso é inconsciente, não é de propósito para você. É um jeito que ele tem de tentar elaborar, de tentar digerir, de tentar reviver a situação de uma maneira mais ativa. Vamos para o próximo slide? Bom, na real, gente, e as expectativas das crianças e adolescentes? Eles também têm lá os contratos deles, né, que eles querem fazer conosco. E é lógico, gente, que eles nem imaginam que eles querem isso. Nós aqui vamos ter que, né? Mas olha, eu já ouvi tanta coisa da criançada que assim, aqueles dois me enganaram, né? Porque quando eles vinham aqui antes de eu morar lá, a gente só brincava, só se divertia, a gente ia na sorveteria. Agora tem que escovar o dente, tem que fazer dever, né? Tem que ir para a escola todo dia. Aí eles me enganaram, né? Aí teve uma adolescente que eu atendi que ela também achou que ela foi enganada, porque ela achava que quando ela fosse morar com os pais dela, ela ia ganhar presente toda semana e que todo ano ia ter festa de aniversário. E nem sempre dá, né, gente? Nem sempre dá, né? Mas festa não é festinha assim, igual assim, no meu tempo, né? Que a gente fazia um bolinho na garagem, chamava a vizinhança, não, ela queria festa, né? Enfim, tem uma decepção, né? E o que as crianças querem? Elas querem só o versinho. Para eles ter pai e mãe, é só o versinho, não tem regra nenhuma. Já chega lá a Cida lá do abrigo da Casa de Nazaré, que põe um monte de regra para a criançada, né, Cida? Então, eles acham que sair do abrigo é não ter regra nenhuma. Isso que é ter pai e mãe, não fazer nada que eu não queira. É satisfazer só a minha vontade. Eu brinco com eles e falo assim, é quase voltar para o útero materno, né? Eu estou lá, não preciso pedir nada, tenho todas as minhas necessidades atendidas, né? Não tenho fome, não tenho sede, eu tenho frio, não tenho calor. Não preciso fazer nada e está tudo ok. É essa a vontade que eles têm, gente. É essa fantasia que eles têm do que é ter pai e mãe. E é lógico que a gente não consegue cumprir com isso, né? Então, voltou. Então, quais as expectativas dele? Como eu já falei, ganhar presente, não ser exigido no que se refere ao cumprimento das atividades domésticas, a vida escolar, higiene pessoal. Por exemplo, arrumar cama. Para quê? Fazer dever? Antes eles não tinham para quem fazer o dever. Ninguém dava... Os olhos de ninguém brilhavam quando ele fazia o dever certinho. E, de repente, você quer que ele faça o dever certinho para os seus olhos brilharem. Mas isso não está no repertório dele ainda. Né? Ele não entende porque você vai ter orgulho dele ou porque você vai ter vergonha de um comportamento dele. Vai um tempo para isso se estabelecer. Escovar os dentes, né? Parar de brincar para ir no banheiro. Para quê? Né? Caprichar na higiene depois de usar do banheiro. Para quê? Né? E tem mais uma coisa, né? Que eles querem ser tratado com carinho, amor e atenção, mesmo depois de ter apresentado um comportamento inadequado. Quer dizer, ele vai dar um piti. Não é porque você falou que ele tem que pôr o tênis no armário, por exemplo, vai xingar, vai espernear, blá, 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 e é lógico que você tem que tratá-lo com todo amor, carinho, você não pode sentir raiva, você não pode se sentir, assim, preocupado com o futuro. Não, não pode, tá bom? Combinado, gente? É esse o combinado, né? Vamos para o próximo? Bom, então, continuando, né? Comunicar-se honestamente com o outro e consigo mesmo é exercer responsabilidade afetiva. Né? E a pergunta que não quer calar é, né? Pretendente, o que será que você realmente pretende? O que você está buscando com a adoção? O que você espera encontrar? Para o adotando, ele faz parte desse processo. Né? Você realmente quer ser adotado? O que isso significa para você? Eu atendi uma vez uma situação, não sei se a Ana lembra, a Ana trabalhava comigo ainda. 2 irmãos que foram colocados, né, para um casal. O menino mais novo gostou do pai e da mãe e tal. O menino mais velho
ele detestou a mulher, gente. Ele não suportava ouvir a voz da mulher, ele não gostou dela. Ele não gostou, né? E ele tinha uma expectativa de que a família biológica viria buscá-lo, né? Então, olha, a gente tentou fazer o que foi possível ali para aquela situação, mas ele não quis ser adotado. Ele começou a infernizar tanto a mulher que a mulher também não quis continuar, né? Veja, eu não estou aqui procurando culpado inocente. Não é disso que se trata, tá? Cada história é única. Cada história é única. E a gente tem que ter um olhar de cuidado, não de condenação. Enfim, o irmão mais novo ficou e ele não quis ficar. Ele voltou para o abrigo e, pasmem, meses depois, uma tia materna me procurou pedindo a guarda dele. Foi morar com essa tia, né? Então, a gente entender o que essa criança quer é importante, tá? Eu acho que, enquanto profissional, a gente tem que se implicar nisso, cada um no âmbito, no seu âmbito profissional, né? Mas eu acho que todo mundo que trabalha com adoção tem que se perguntar, né? Você está tendo uma conduta alicerçada no conhecimento sobre o assunto? Ou é amadorismo? Né? A gente tem que estar atento. Temos uma responsabilidade enquanto profissionais. Vamos para o próximo? Futuros pais, o que pode dificultar o exercício da sua responsabilidade afetiva? Né? A falta de preparação e de conhecimento, ansiedade, a precipitação. Gente, ansiedade é uma tragédia, né? A ansiedade é uma coisa que tira a gente da gente, né? Eu acho que é a pior das questões. As idealizações, a fixação no encantamento inicial, a negação da identidade da criança e do adolescente e não conseguir compreender as orientações técnicas. Então, gente, às vezes a gente atende situações, a pessoa, por exemplo, teve 2 contatos com a criança. A pessoa mora num estado, a criança mora em outro, né? Quer dizer, como é que foi esse contato muito superficial? E a pessoa chega assim para mim, ai, mas eu já sou mãe dele, eu já me sinto mãe dele. Ai, Senhor da Glória, vai dar BO isso aí, né? Não vai dar certo, gente. Né? Essa pessoa não ama ainda essa criança, esse adolescente. Não dá. Ela ama o desejo de ser mãe. Ela ama a vontade dela ser mãe da pessoa. Mas dizer que já conhece o suficiente, então isso é uma idealização. Ah, porque ele é assim, porque ele é assado. Porque, né? Não tem aquele ditado que vassoura nova varre que é uma beleza? Não é? Então a gente não pode se prender nessa idealização. Eu falo que na aproximação com a criança e principalmente com o adolescente, quem tem pressa tropeça. Né? Porque começa até a questionar a gente, por que não vem para minha casa? Bom, enfim. Então, é importante que as pessoas ouçam as orientações técnicas, né? Ninguém está invalidando o desejo do pretendente, mas a gente tem que cuidar desse desejo, né? Vamos para frente um pouquinho? O que pode dificultar o processo psíquico da criança? Quando o desejo da criança não está claro, quando ele tem uma ambiguidade de sentimentos, quando ele tem uma forte ligação real ou fantasiada com a família biológica, como no exemplo que eu trouxe. Quando a motivação é sair do abrigo, eu já vi bastante isso. Podia aparecer qualquer um lá que o moleque ia falar que queria ir embora, porque ele queria ir, né, queria sair do abrigo. Quando a criança ou adolescente apresenta um padrão de apego evitativo ou desorganizado. Quando tem uma forte idealização e expectativas impossíveis de serem cumpridas. É lógico, gente, que eu escolhi essa imagem de propósito, porque a criança e adolescente, ele nem sabe que ele sente isso. É nossa responsabilidade identificar e dar nome para isso, e ver se é isso mesmo que está acontecendo com ele ou não. Porque ele não vai saber nomear. Então, ele sente, mas ele não sabe dar nome. Cabe a nós, profissionais, ajudá-los nesse processo. Vamos para o próximo? De que forma os profissionais estariam deixando de garantir a transparência e o cuidado? Né? A nossa responsabilidade ética e afetiva também. Quando apresentam aos envolvidos informações incompletas. É muito comum a gente ouvir esse tipo de queixa, tá? De pessoas da minha cidade que adotam em outras cidades. Pode ser que falem mal de nós também em outros lugares, eu não sei, né? Isso eu já não fico sabendo, né? É possível, né? Mas a gente procura dar todas as informações que a gente tem, né? Quando os profissionais cedem às pressões dos pretendentes, como nesse caso que eu citei para vocês, que viu a criança 1, 2 vezes, acha que pode trazer para casa e que a gente quer chato, né? Quando os profissionais não conseguem perceber os sinais indicativos de dificuldades, quando o profissional entra em negação.
Quando acreditam que aquela oportunidade não pode ser desperdiçada. Quando, né, quer dizer que o desejo pessoal do profissional impede de ver o desejo dos envolvidos. Quando não compreendem que a adoção é via de mão dupla. Quando não conseguem oferecer o acompanhamento adequado. Gente, isso é tão importante, o acompanhamento durante o estágio de convivência. Acompanhamento semanal, quinzenal. Enfim, faz toda a diferença, né? E quando não tem diálogo e nem parceria com outros profissionais da rede. Né? Isso dificulta. Vamos para o próximo? Só deixa eu falar que eu trouxe essa imagenzinha. Se puder voltar só um segundinho, só para fazer um charminho, né? Eu trouxe essa imagenzinha porque é assim que eu me vejo como profissional, como alguém que tem que ter firmeza, mais delicadeza. Eu acho que essa é a minha missão. Ter firmeza, dizer sim e dizer não, embora pretendente não goste muito de ouvir não, né? Dizer sim e dizer não. E quem que gosta, né, gente? Mas faz parte da vida. Mas com delicadeza, né? E para finalizar, aí eu peguei uma frase do Aconchego, que são nossos parceiros de trabalho aqui, né? O GA Aconchego. Que a adoção somente se tornará possível se ambos se despirem de suas idealizações e construírem um projeto comum de respeito às diferenças e de aceitação do outro como ele se apresenta. Então, esse é o meu recado. Eu espero ter contribuído, né? Desculpa se eu me atropelei um pouco, se eu passei do tempo, que eu nem estou conseguindo me situar aqui, né? Mas muito obrigada, tá, gente? De coração. Silmara, muito obrigada pela sua fala tão bem conduzida. Peço desculpa aí pelos encontros um pouquinho dos slides, né? E a todos os presentes eu vou pedir que vocês já registrem agora algumas impressões, né? Vão anotando aí algumas colocações que vocês querem conduzir ao final. Nós vamos para a fala agora dos debatedores. Então, nós temos, como eu já apresentei para vocês, a Eneri e o Peterson. Então, eles vão comentar algumas coisas também, né, de modo complementar nesse tema. E, na sequência, nós já abrimos, então, para a nossa roda de conversa, para o debate de todos vocês. Tá bom? Eneri, por favor. Oi, então vai ser eu mesmo. Eu pensei que fosse o Peterson, mas tudo bem, vamos lá. Como vocês preferirem, né? Tudo bem? Ok, tudo bem para mim. Boa noite, né, a todos e a todas. E é realmente um prazer estar aqui retomando, né, essa roda de conversa tão assim instrutora, né, tão esclarecedora, né, que a gente vem com essa roda desde o ano passado, né, e paramos assim no final do ano e retomamos agora. Então, é sempre muito bom, é muito pedagógica, vamos dizer assim, né, que é a minha área. Então, como a Silmara já tinha falado, né, essa questão da responsabilidade afetiva, ela está presente em vários âmbitos, né, da vida, né? Desde vamos dizer assim, das relações de amizade, né, das relações familiares, da relação de trabalho, né, na comunidade em que a gente se encontra inserido, né, na escola, né, como a minha área é a área pedagógica, eu vou fazer algumas pontuações, né, relacionadas a essa questão, né, da responsabilidade afetiva, especificamente dentro da educação, né, da escola. E esse tema, né, responsabilidade afetiva, é um tema que a gente pode dizer transversal, né? Ele existe nos vários âmbitos, como eu falei ainda há pouco, né? E na escola, principalmente, porque a escola ela é uma formadora, né? Ela é um lugar, né? É um espaço pedagógico de formação do cidadão, da cidadã. Então, Silmara também já colocou, não é, a definição de responsabilidade afetiva, né? E aí eu vou pontuar
dois comportamentos básicos nessa responsabilidade afetiva, né? Que constitui, vamos dizer assim, essa responsabilidade afetiva, que são o respeito e a empatia, né? Também já colocada, que é essa capacidade que a gente precisa ter de se colocar no lugar do outro, para compreender melhor esse outro, não é? E ter, vamos dizer assim, promover o que a gente chama, né, uma atitude adotiva, né? E aí, o que precisa, quais as dimensões que se constituem, né, nessa atitude adotiva, né? A dimensão cognitiva, né? Que eu preciso pensar, refletir, né, sobre o outro, né? A dimensão motivacional, né? Como é que eu vou me envolver, né, com esse outro, e a dimensão comportamental. O que é que eu devo fazer para esse outro ser acolhido, né, ser compreendido? Então, tem essas pontuações, né, na escola, e eu posso dizer também que na escola essa responsabilidade afetiva ela precisa ser exercitada por todas as pessoas que formam a comunidade escolar, né? Ou seja, professores, estudantes, gestores, né? Funcionários e os familiares desses estudantes, né? E por que e como, né, essa família precisa ter essa responsabilidade afetiva para com a escola? Isso é muito interessante, né? Analisar isso, porque a família ela precisa ter essa responsabilidade afetiva para que os seus filhos, as suas filhas, também tenham para com a escola. Porque o que a gente, né, ao longo desse tempo de convivência, né, com professores, né, com pais, né, de estudantes, eu percebi várias vezes que algumas famílias elas ficam, às vezes, falando mal da escola, não é? Elas transferem sua responsabilidade até afetiva para a escola, e é interessante que quando elas fazem, né, essas famílias fazem isso, e a escola assume o seu papel de dar limites, as famílias, ao mesmo tempo, não gostam, né? Elas começam a dizer que é constrangimento, e cria uma situação muito embaraçosa para quem lida com essa área. Então, a família precisa se desarmar com relação à escola, né? É muito importante isso. E aí, tem uma coisa muito interessante, né? É que a família, às vezes, acha que a escola é quem tem culpa, né? Por determinados comportamentos dos seus filhos e das suas filhas, quando a gente sabe que esse processo, né, de construção de limites, de construção de identidade, começa na família. O processo de socialização primária começa na família. Então, mas as famílias não têm, às vezes, essa consciência, né? Então, a família precisa ser parceira da escola, né? E estar presente. O que a gente percebe, por exemplo, em reuniões, não é, que são convidados os familiares, né, dos estudantes, muitos daqueles estudantes que têm algumas, vamos dizer assim, algumas dificuldades em termos de aprendizagem, em termos de relacionamento interpessoal, né?
essas famílias são as que menos participam dessas reuniões, menos participam da vida dos filhos dentro da escola. Então, veja, isso é falta de responsabilidade afetiva, né? Para com os seus filhos e suas filhas e para com a escola. Então, é importantíssimo, né, construir essa parceria entre família e escola. E a família, ela precisa estar presente na escola, no sentido de identificando, não é, algum tipo de contexto, de situação que que a escola ou que os coleguinhas, né, dos seus filhos apresentem, porque o que se aprende em casa se transfere para a escola, né? Então, o que a gente verifica muito é a questão de preconceito com relação, por exemplo, a algumas configurações familiares, né? Infelizmente. Então, por exemplo, eu estou me lembrando de uma situação das minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas, uma já está com 29 anos, outra com 23, e aí uma delas, eu acho que foi até a mais velha, se eu não me engano, quando elas eram pequenas, né? Então, ela chegou em casa dizendo, olha, ela tinha uma colega que também era adotiva, e ela, olha, mamãe, tem uma menina que ficou o tempo todinho criticando e dizendo coisas com fulana, né? E dizendo que ela foi achada na lata do lixo. Imagina. E aí foi quando eu disse, não, mas não pode ser, né? E aí eu falei com a mãe né, dessa criança, né? E aí nós fomos conversar com a professora e colocar para a professora, olha, eu acho que é necessário reverter essa situação, fazendo com que essa situação se torne um contexto pedagógico de aprendizagem, né? De que trabalhar dentro da sala de aula com as diversas configurações familiares, né? Trazendo, dependendo da faixa etária, evidentemente, trazendo histórias, né? Da literatura infantil que mostre as famílias adotivas, né? Que demonstrem isso, que mostrem adoções interraciais e assim por diante, para poder trabalhar de forma pedagógica, né, os seus estudantes, seus alunos, né? Então, veja, se a gente não fica atento, né, atenta a esses contextos, a essas situações, isso passa batido e vai reforçando cada vez mais a questão do preconceito. A gente tem que transformar isso numa situação pedagógica, de aprendizagem para todos, né? E um outro ponto também que eu acho que é importante por que é importante a desenvolver, né, nos nossos filhos e filhas, nos nossos estudantes, né, falando enquanto a questão pedagógica, a responsabilidade afetiva, né? E veja, o professor ele precisa ser uma referência, aliás, ele não precisa ser, ele é uma referência, né, para seus estudantes, e aí quando ele assume um papel de educador, porque ele não só ele trabalha com conteúdos conceituais e procedimentais, mas ele também trabalha com conteúdos atitudinais, que são conteúdos muito importantes para a formação dessa responsabilidade afetiva, né? A responsabilidade afetiva com relação ao outro, né? Responsabilidade afetiva com relação ao meio ambiente, né?
e assim por diante. Então, se o professor ele tem essa postura de educador, né? E não só transmissor de informações, mas sim construtor de atitudes, os seus estudantes, ele vai desenvolver, não é, essa atitude adotiva, essa responsabilidade afetiva. E, assim, o que eu posso também dizer, né, eu me lembrei de uma situação muito interessante, vivida por mim, numa época em que eu participei de um projeto social que trabalhava com comunidades em vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade socioeconômica, e aí tinha um menino, um adolescente, né? A gente fazia vários cursos, né? Promovia vários cursos profissionalizantes para essas pessoas, e tinha um adolescente lá que era meio rechaçado com a turma, ele tinha muitas dificuldades de aprendizagem, né? E aí ele tinha uma facilidade muito grande com relação a consertar computador, né? Inclusive fazer poesias, com toda a dificuldade que ele apresentava de estrutura gramatical, entende? E aí foi quando a gente, trabalhando essas várias questões atitudinais, ele um dia veio para mim e disse, professora, olha, eu tenho aqui uma coisa que eu passei a noite toda escrevendo, né? Eu achei aquilo ali muito interessante. Eu disse, olha, me dá aí para eu ver. E porque a gente falava muito em desenvolvimento sustentável, não é? Nessa questão de educação ambiental também. E aí ele falou, olha, aqui uma poesia, Mãe Natureza, com 1000 erros, né, da linguagem formal, né, aceita socialmente. Mas, quando eu vi aquilo ali, a coisa mais linda eu não trouxe porque eu não achei, né, tá dentro dos meus arquivos aí. E coisa maravilhosa, eu dei uma ajeitada naquilo em termos de português, né? Pedi a ele licença, e foi quando, no encerramento desse curso, nós chamamos ele num palco, né? Que foi uma coisa assim, foi um encerramento bem, né, grandioso, e a gente leu, colocou lá, coloquei uns slides com várias imagens e a poesia dele, não é? Ele ficou assim maravilhado. E ao longo desse processo, ele começou a ser aceito pela turma. Então, a turma passou a demonstrar a responsabilidade afetiva, né? É muito interessante a gente ver essa construção, né? Um outro caso que a menina tinha tudo para dar errado, num contexto familiar complexo, né? Complicadíssimo, né? De envolvimento de pais envolvido com drogadição, né? Com tráfico, com perdas de entes queridos, e a menina queria, né, se sobressair. A gente começou a trabalhar isso de forma a valorizá-la, não é? A empatizar com a situação, e aquela menina deslanchou, né, e transformou o comportamento dela inicial de agressividade, né, de não querer participar dos grupos, em num empoderamento que as pessoas, no final, ela se tornou uma das melhores do curso, né? Buscando, inclusive, a formação em outros cursos. Né? E depois ela conseguiu emprego, um trabalho num departamento pessoal, né? de um supermercado. Então, veja, quando a gente consegue assumir um papel, né, isso para o lado do professor, de educador, né, e de amor por aquilo que faz, amor pela... Né? Então, os estudantes
né, as crianças e os adolescentes das escolas vão desenvolver também isso, vão começar a ver os seus pares de forma diferente. Então, na escola a gente pode muito bem construir isso, e principalmente em parceria com a família, né? Muito importante essa parceria. Então, para finalizar, eu vou citar né, um representante da educação muito conhecido, inclusive internacionalmente, que é representante da educação libertadora, né, que é o professor Paulo Freire, né, que ele coloca que a escola vai para além do espaço que os conteúdos são ensinados. É o lugar do afeto e da amizade, onde as pessoas praticam suas relações humanas e sociais, né? Eu acho isso fantástico. E a gente precisa dar mãos, né? Dar as mãos às famílias, né? E as famílias precisam desenvolver também, a escola ensina também a esses familiares quando elas se propõem a fazer, né, até esse tipo de atitude, né? E eu concordo também com um colega, professor Humberto Miranda, da Escola de Formação de Conselheiros Tutelares, né, de lá da universidade, da UFRPE, quando ele diz que a escola ela deve se tornar um espaço de produção de uma cultura de proteção construída a partir dos direitos humanos, né? Então, eu acho isso muito interessante, para que tanto a família quanto os educadores, né, quanto os gestores e os funcionários, né, dessa comunidade escolar construa, né, e fortaleça essa responsabilidade afetiva. É essa minha fala, né, pontuando essas questões. Ok? Obrigada, pessoal, pela paciência aí de me escutar. Eneri, muito obrigada. Que presente você trazer Paulo Freire para a gente nessa noite com um encerramento tão lindo como esse sobre a questão da responsabilidade afetiva e sobre o quanto ela está presente de fato em diversos contextos, como da escola. Muito obrigada mesmo. E agora, então, nosso querido Peterson. Boa noite a todos e todas. Vou tentar ser breve, até para a gente poder respeitar o tempo também e tentar fazer essa roda girar um pouquinho, pelo menos. Então, como a Verônica me apresentou, eu sou, então, assistente social e eu sou o pai, né, do Lucas. Eu sou pai e sou assistente social. E uma coisa que eu vejo, assim, nessas duas áreas, posso dizer, tanto como pai, tanto como assistente social, é que a gente lida todos os dias com a frustração, com o sentimento de não bastar, e parece que eu não estou fazendo tudo aquilo que eu poderia fazer. Tanto sendo pai, isso é todos os dias, parece que eu não estou fazendo certo, a gente se frustra em casa de alguma forma, e no serviço social, e eu trabalho em acolhimento institucional, tem a ELO, que é o grupo de apoio à adoção, e tem as perícias, que eu faço avaliação também para adoção. E, então, eu estou em áreas diferentes aí. E o que a gente, quando eu fui olhar hoje, o termo responsabilidade afetiva, ele está sendo mais falado hoje em dia, né? Mas se tu for procurar no material mais técnico, assim, tu não encontra, tu não vê ainda, não é tão usado. E eu busquei, assim, se tu jogar no Google, uma das primeiras coisas que aparece é assumir o seu papel quanto às expectativas criadas em uma relação. Eu acho que aí resume muita coisa, é de a gente entender qual que é o nosso papel e aonde que a gente está. Se é o pai por adoção, se é o profissional desde habilitação. Por exemplo, toda criança que está destituída do poder familiar, obrigatoriamente ela tem que ir para adoção? Ela está pronta para isso? Aquela família que chega e você diz que aquela família é a família que vai ser para o resto da vida dela, e depois não é. A responsabilidade afetiva está onde? Que as expectativas criadas naquela relação. Tu como profissional, né, que tu apresenta, então nós passamos por isso,
acho que a minha dupla está aqui, a Lisiane Sense, dentro do acolhimento. Até assim, essa roda ela surgiu de uma conversa entre amigos, né, na reunião de diretoria técnica, onde eu fiz um desabafo, aonde eu estava. Então, semana passada, assim, eu estava deitado, literalmente, dentro do acolhimento institucional, contendo uma menina, num momento de uma crise de raiva muito grande, a minha colega segurando as pernas dela, eu segurando ela, que ela já tinha batido, ela com 9 anos, uma menina que a história dela começa no acolhimento dentro de um hospital, por questão de leucemia, ficou muito tempo, e aí quando ela fez a última quimioterapia dela, daí apareceu a família. Foi a Érica. Estão me ouvindo? Tá com eco. Agora sim. Agora voltou, mas tinha parado um pouquinho, Peters. É que eu tô me vendo 2 vezes. Sim. Agora foi. Agora tudo a gente bota a culpa na Érica, né? Tô brincando, viu? Não, mas o que acontece? E aí, né, a gente contendo, e aí, no momento, a menina não trazia claramente o que era, e a gente sabia que era a questão desses pretendentes que passaram o Natal, prometeram o aniversário dela, que era dali 2 dias, e prometeram tudo, viram quarto e tudo, e simplesmente desistiram, né? E o casal estava meio que se separando, alguma coisa assim, e foi de uma maneira muito, muito brusca, assim, foi logo depois do Natal. E a menina, aos prantos, assim, ela nos batia, enfim, e várias coisas. E quando a gente traz para ela, não, nós vamos ver para ti, nós estamos aqui para te ajudar, e ela fala, eu não quero, eu quero meu pai e minha mãe. Porque para ela, aquelas pessoas eram o pai e a mãe dela. Então, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, e eu acho assim, se a gente coloca nessas redes sociais e tu vai colocar a adoção. E o que é adoção para você? É bem comum, né? As pessoas colocam amor incondicional, colocam amor. Eu acho que hoje eu vejo adoção como afeto e como responsabilidade, principalmente. A responsabilidade ela tem que estar presente, é aquilo que está assumindo. Né, nos encontros, nos cursos de preparação para adoção que a gente fala assim, não existe estourar a camisinha na adoção, né? Então não existe adoção por acidente. As pessoas vão atrás, a criança não vem atrás, as pessoas vão atrás para adotar. Existe uma responsabilidade nisso. E claro que eu acho que as pessoas não procuram, eu vou adotar para devolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive um momento hoje que é aquela questão do adultocentrismo aí, onde parece que eu estou encomendando uma criança. Porque quando a Silmara trouxe, né, a questão das expectativas, e o que a gente percebe, às vezes, é que a expectativa da criança, geralmente, ela é muito menor do que a do adulto. Porque a criança não fica escolhendo, raramente ela fica escolhendo a cor de pele, ela fica escolhendo a idade do pai e da mãe, né? E qual é a responsabilidade que eu tenho nisso? Porque a primeira coisa que tu conhece quando tu conhece uma criança é dizer que vai ser para sempre. Então, eu e a Lisiane, nós passamos recentemente, até quando nós fomos pedir ajuda, o que vieram para nós é dizer, não, mas no estágio de convivência vocês não deveriam ter dito para a criança que ia ser para sempre. Como é que eu vou apresentar um pai e uma mãe e não vou dizer que é para sempre? Né? Da onde que vem isso? E eu acho que a gente precisa pensar mais isso no nosso papel. Então, assim, pode fazer 1000 cursos de preparação para adoção e cada história é única. E acho que a habilitação para adoção ela tem que ser vista com maior atenção. Não é um protocolo, é uma avaliação. A avaliação as pessoas passam ou não. E eu acho que também que a habilitação para adoção, a gente estava até discutindo esses dias, que se nenhuma criança é igual a outra, por que a habilitação tem que ser? Por que se não tem nada que contraindique, aquela pessoa está apta a adotar qualquer criança? Será que a habilitação não deveria ser feita
quando cruza o perfil, agora nós vamos realmente avaliar para ver se essa família está pronta para essa criança, senão a gente passa para outra? Não sei. Por que é uma lista fria de um sistema apenas? Porque às vezes aquela próxima da fila não é a família aquela. E eu acho que a ideia é provocar mesmo, porque nós fizemos várias fases na adoção aí, a Angad é grande responsável por isso, então tinha aquele preconceito com a adoção por si só, e aí mostrar que a adoção é legal, e às vezes hoje parece que está bonito demais, e tudo é muito lindo e muito fácil. Não dá para banalizar. Eu acho que o nosso papel... Então, a responsabilidade afetiva, ela não... Às vezes a gente fala de quem devolveu, mas falando de todos os profissionais, eu acredito. É aquele que está no judiciário, é aquele que está no serviço de acolhimento, é o cuidador, porque, sim, cada cuidador que sai do trabalho, que é uma relação de trabalho, é um rompimento de vínculo também com aquela criança, com aquele adolescente que está lá. Então, essas coisas a gente tem que pensar. E aquela criança não está ali para nos servir. O que a criança, então, eu falo sempre assim para os pretendentes que um dos maiores erros do adotante é acreditar nos elogios que ele recebe. Quando a gente acredita que nós somos aquela pessoa iluminada que está ali para salvar aquela pobre criança que está no abrigo e nós fizemos um ato de caridade e somos melhor por isso, começa tudo errado. Porque primeiro a gente acredita que está tudo certo e aquela criança nos deve alguma coisa. E, na verdade, se alguém deve algo para alguém, nós devemos para aquela criança. Porque por algum motivo nós precisávamos de um filho. E nós fomos atrás disso. Então, quando acontece a devolução, o que a gente vê? Não serviu às expectativas. Eu não dei conta. Eu estou fazendo uma perícia agora, 8 anos depois. 8 anos depois. O casal entregou para uma cuidadora daquela época. E essa cuidadora está pedindo a guarda e o casal disse, até os 12 anos ela estava ok. Então, eles queriam uma criança que não virasse adolescente. Então, é essas coisas que eu acho que a gente tem que pensar, né? E como que nós vamos fazer. Porque, claro, é muito... Até nem queria ficar por último, porque às vezes eu tenho uma visão menos romântica. Então, eu acho que é isso, a gente pensar de como que... Eu acho que o problema está aí, está na mesa. E qual que é a nossa responsabilidade disso? Porque quando acontece uma devolução, o que eu vejo na prática é cada órgão, né, a rede de proteção, um apontando o dedo para o outro, aonde foi que falhou. Para a criança não interessa quem falhou. Interessa que ela está lá naquele mesmo lugar e está sofrendo traumas e questões que talvez nunca vai superar. Muito provável. Então, é isso que a gente tem que pensar. Se a criança voltou, todo mundo falhou. Não funcionou. Foi um fracasso. Então, assim, ele devolveu. Não, ele fracassou. Até o devolução, eu até estou usando menos agora. Eu uso, não, tu fracassou como pai ou mãe. Porque nós somos os maravilhosos que aceitamos, às vezes, aqueles elogios e apontamos o dedo para os biológicos, dizendo que eles eram ruins. E, às vezes, a gente repete fazendo a mesma coisa, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Falei demais que eu queria. Verônica, beijo. Nossa, Peterson, assim, nem acho que você falou demais e nem acho que deveria ter mudado a ordem pelo fato de você não romantizar, porque nós não estamos aqui, de fato, para amenizar a situação, né? Nós estamos aqui realmente para discutir sobre a nossa questão, né? Sobre a nossa responsabilidade afetiva sobre tudo isso que está aí. Eu fui anotando as questões que chegaram via chat, então nós já temos várias questões, eu vou apresentar aqui um sumário de algumas questões que foram apresentadas, e vocês ainda podem colocar tanto pelo chat, como também erguer a mão, eu vou tentar ir colocando. Só vou pedir assim, que nessas respostas, então, sejam breves,
A Alessandra levantou a mão. No retorno, eu já te dou a palavra, tá bom? Eu vou apresentar agora o sumário do que chegou pelo chat, tá bom? Então, eu vou apresentar o bloco. Eu tenho questões para a Ineri, para a Silmara e para o Peterson. Então, eu vou apresentar todos aí, vocês vão na ordem. Então, primeiramente, para a Silmara, chegaram aqui algumas questões, pode fazer algumas anotações, se for o caso, né? A Ludmila teve vários comentários aqui de parabéns, de falas magníficas, o pessoal foi curtindo, né? Super acolhedor. E aí as dúvidas que chegaram para a Silmara são assim, sobre o acompanhamento semanal ou quinzenal, se a equipe técnica onde você atua consegue realizar, né? Então, uma questão sim ou não, talvez algum comentário. E se você trabalha com crianças em aproximação com pretendentes, crianças ou adolescentes, como seria o critério de avaliar se essa aproximação está sendo positiva ou negativa, e se você já lidou com questões de devolução. Então, essas são as questões que foram apresentadas para a Silmara. Eu vou apresentar de todos e aí, na sequência, depois vocês vão falando. Para a Ineri, as questões que chegaram foram: se você já se deparou com histórias de crianças adotadas que descobriram isso no contexto escolar, né? E como que você lida com problemas de aprendizagem de crianças que passaram pelo histórico da adoção? E também se há um tipo de trabalho na escola que trabalha com as diversas formas de família diferentes da convencional, trabalhando a questão de diferentes etnias, de diferentes grupos. Então, essas são as questões para a Ineri. E para o Peterson, a questão que chegou aqui agora, achei que eu tinha copiado, só um minutinho. Se você sugere mudanças ou aprofundamento em cada fase de adoção, tendo diante da sua experiência profissional. Então, essas são as questões que recebemos até agora. A gente vai para a primeira rodada. Na sequência, eu abro a fala para a Alessandra. E se tiver mais alguma coisa no chat, eu chamo para vocês também. Vamos começar, então, com a Silmara. Bom, então, em relação... Opa, tá funcionando, né? Em relação ao acompanhamento durante o estágio de convivência. Tem um protocolo no setor técnico da Vara da Infância de Jundiaí, que assim que o pretendente é chamado, a gente começa essa aproximação e a gente acompanha, de preferência, semanalmente. Tem um caso que eu estou acompanhando agora, eu e a minha parceira assistente social, que é a colocação de 2 crianças de 9 e 6 anos. Então, nós estamos acompanhando semanalmente, né? Há casos em que a gente entende que quinzenalmente dá conta. A agenda de todo mundo é uma loucura. Então, o que a gente faz? Às vezes a gente alterna. Eu atendo uma semana, a colega atende outra semana. Mas a gente tem que dar um suporte, gente. A gente tem que dar é nossa obrigação. Né? Entre o ideal e o possível, a gente só pode ficar com o possível. Mas dentro desse possível, a gente tenta fazer o melhor que pode. Tem casos que flui melhor, né? Agora tem casos que exigem mais atenção, então a gente tenta assim. Em relação à avaliação da criança e do adolescente no momento da colocação. É obrigação nossa conhecer esse adolescente, conhecer essa criança, né? É obrigação nossa participar desse momento. Não digo na hora que está ali, né? O pretendente com o casal, a gente tem que estar ali junto, ali, né? Observando. Mas a gente tem que estar acompanhando e atendendo também essa criança com frequência. É importante que a gente tenha uma parceria com o serviço de acolhimento, que tenha uma equipe técnica, que conhece a criança, que lida todo dia, que vai falar assim para mim, olha, Silmara, o fulaninho voltou da casa da Beltrana e do fulano, assim, 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 ó, as reações dele foram essa. O que a gente pode pensar com isso? Olha, os pretendentes nos relataram isso. Então, tem que ter parceria. Tem que ter parceria entre a vara e, nesse caso, a equipe do abrigo que conhece a criança que está todo dia com ela. Né? Então,
tem que ter um olhar cuidadoso, você tem que estar disponível, né? Não é um segredo, assim, você tem que estar disponível, você tem que ouvir, né? Aí, cada psicólogo usa a estratégia que quiser, não vou nem entrar no mérito da questão, senão eu vou falar a noite inteira, né? Devoluções. Infelizmente, já tivemos sim. Eu acho que tem uma diferença entre desistência durante o estágio de convivência, não é? E devolução depois da adoção. Né? Para a criança, a dor é enorme nas duas situações, né? Mas tem diferença sim. Infelizmente, eventualmente acontece, não é? De eu ter acompanhado devolução depois da adoção, eu acho que nesses 30 anos eu me recordo de duas situações, né? Uma, e olha, gente, uma delas, o casal foi habilitado, adotou a criança, né? Eles depois acho que tiveram filhos biológicos e eles passaram a maltratar aquela criança, né? A Ana conhece esse caso também. E aí a criança começou a falar que queria ver a madrinha, que queria ver a madrinha. No fim, conseguiram acionar essa madrinha, não sei direito como é que foi, porque no caso não era meu. Acionaram a madrinha dele, aquele casal que tinha adotado essa criança foi destituído do poder familiar porque estava judiando da criança e a madrinha adotou. Hoje ele é filho dela e tá bem, tá bem. Né? Um outro caso foi uma situação que a pessoa começou por caridade, ficar com aquela criança, a criança ficou alguns anos na casa dela, por caridade, aquela coisa toda, ela adotou, né? E quando, na véspera do menino fazer 15 anos, entregou, devolveu, foi para o abrigo. Né? Então, são situações, assim, trágicas, são situações trágicas, né? Ninguém quer passar, não é? Mas, infelizmente, acontece. A gente tenta trabalhar da melhor maneira possível para evitar, mas, né? Não sei se eu respondi. Depois, se a pessoa ficar com alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição. Eu acho, do que eu apresentei para você, acho que foi isso mesmo, foram questões da Alessandra, né? Então, tá ok. Senão ela coloca aqui no chat para gente. Eneri? Oi, veja, a Alessandra falou, né, a primeira pergunta relacionando com casos de crianças adotadas que não sabiam, né, se eu tinha conhecimento sobre isso, que não sabiam que eram adotadas, né, na sua história de vida e que souberam no contexto escolar. Eu, particularmente, não soube de casos assim, desse tipo, mas eu tive a oportunidade de conhecer, não é, um caso em que a criança não sabia que era adotada, não é, e essa criança causava muitos problemas na escola e tinha grandes dificuldades de aprendizagem, que, por sinal, o que é comprovado, né, por pesquisas, que as crianças que não sabem, né, que são adotadas, elas se negam também, veja, foi negado o direito, né, a essas crianças de saberem da sua origem, né, de serem adotadas, e aí elas se negam também a aprender. Então, daí a dificuldade de aprendizagem, né, no processo de ensino-aprendizagem. Então, isso já foi comprovado em várias pesquisas. Então, eu soube de casos exatamente de crianças que apresentavam grandes dificuldades e que não sabiam que eram adotadas, mas de que crianças que não sabiam, que souberam no âmbito escolar, não, eu não tenho conhecimento. Uma outra questão que a Alessandra fez foi que aí eu já respondi, não é, de alguma maneira, que como lidar com essas dificuldades, né, de aprendizagem de crianças adotadas. Veja, a dificuldade de crianças de aprender, né, elas tanto aparecem em crianças adotadas como não adotadas biológicas, né, mas que não foram adotadas, de fato. Então, eu acho que o X da questão está aí, né?
a não adoção por parte da família, mesmo a não adoção de crianças que são biológicas, né? Então, essas crianças, elas sofrem um processo de irresponsabilidade afetiva, né? E aí, por isso que tem como consequência essa dificuldade de aprendizagem, né? E como lidar com isso, né? Veja, se for isso especificamente, então a escola precisa chamar a família, conversar com a família, não é? Talvez até indicar uma avaliação, porque às vezes não é a questão específica da adoção, né? Não é porque ela foi adotada, não. É como a adoção como ela entra na família, né? Como é que a família lida com isso. E também tem a questão dos transtornos, né? Que aí tem que ser avaliado, né? Fazer uma avaliação cognitiva dessa criança, né? Comportamental. Então, tem que inicialmente fazer esse tipo de processo. E, às vezes, a dificuldade de aprendizagem também está na metodologia que é utilizada em sala de aula, né? Muitas vezes, aí é o outro lado, né? Os professores, né? Porque existem N variáveis envolvidas nisso. Então, às vezes, o professor ele não consegue lidar com determinadas situações, né? Ou, por exemplo, tem dificuldades de lidar com crianças que têm um ritmo de aprendizagem diferente. Então, acha que aquela criança não tem jeito, não aprende, né? Ou crianças que têm dificuldades de relacionamento e de limite. Então, o professor escanteia ou a escola transfere para outra escola, né? Principalmente em alguns colégios, né? Ou transfere a criança para turmas que são mais problemáticas. Então, precisa estar atento, né, para essas coisas. Por isso que precisa da parceria da família com a escola, porque a família ela precisa estar presente para evitar, né, ou para estar lá conversando e revertendo essas situações também. Eu acho que foi isso. Será que tem mais Isso, alguma? Neri. A Alessandra complementou aqui, né, que ela falava sobre a questão do preconceito por parte da escola, e na sua última fala eu acho que você trouxe essa perspectiva também, então eu acho que contemplou. Uhum. Muito obrigada. Okay. Peterson? Então, na pergunta ela fala sobre o que eu sugiro, né, de mudança e aprofundamento em cada fase da adoção, tendo em vista a experiência. Na verdade, eu acho que não sei se é mudança, mas eu acho que a gente fala aqui de responsabilidade o tempo todo. Eu acho que todos têm que ser responsáveis por aquilo que se proporam, assim. Então, tanto os profissionais, e aí quando eu falo de profissionais, eu falo todos, e inclusive, assim, tem algo que é muito perigoso, que é a campanhas, né? Então, que é visto de várias formas, e qual é a responsabilidade afetiva nisso, a partir do momento em que aqui, eu falo experiência do Rio Grande do Sul, eu vejo crianças passando no mesmo ano, aquele mesmo adolescente fazendo vídeo para o aplicativo, indo em estádios de futebol, participando de festas e volta para casa sozinho. Essas é uma das questões que a gente tem que... As iniciativas podem ser boas, mas qual é a nossa responsabilidade nisso? O que a gente está trazendo para essas crianças? Esse é um exemplo, assim. Então, tem coisas que são positivas, a própria busca ativa, como alguns sabem, mas qual é a nossa responsabilidade nisso que a gente está fazendo? Então, eu acho que isso tem que estar sempre... E os adultos têm que ser adultos. Porque quando a gente vai procurar responsabilidade afetiva, até na área do direito, aí tu vê questões até de indenizações e coisas relacionadas ao quê? A casais. Então, aquilo, né, tu coloca a responsabilidade afetiva do que o fulano prometeu milhões de coisas para fulana e vice-versa, e aquela coisa toda. Mas quando a gente está falando de uma criança,
aí a coisa muda de história. A gente não está lidando com 2 adultos. A gente está falando de uma criança. Aí a gente para mim isso é violência mesmo, assim, a falta dessa responsabilidade. Então, assim, ó, às vezes eu vejo pessoas esclarecidas, avaliadas, né, que estão cometendo violências até maiores do que aquelas famílias, por uma questão social, não puderam dar conta dos seus. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, mudanças nas fases da adoção. Eu acho que a mudança vem de cada um. Eu acho que está na hora de adultos serem adultos, né? E verem as crianças como aqueles que têm que ser protegidos. Porque a gente não esquece que o acolhimento ele é medida de proteção. E a gente que trabalha nisso, a gente tem que ter certeza que a gente está lá para proteger. Né? E eu acho que é mais ou menos isso. Assim. Obrigada, Peterson. A Aline Basali trouxe aqui algumas falas, né, sobre a experiência dela como mãe, alertando que filhos são filhos e que é uma situação para sempre, né? Quem está aqui na roda, acho que vale a pena dar uma lida. E agora eu vou abrir a fala para a Alessandra, que já está há um tempinho com a mão erguida, e na sequência a Soraya. Então, é a Alessandra Enomoto, né? Que temos 2 Alessandras, depois a Soraya Pereira. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Eu acho que o meu questionamento aqui vai mais entre a Silmara e o Peterson. Por quê? Eu acho que a questão da devolução é muito atrelada com a escolha do perfil, tá? E o que a gente vê muito assim nos profissionais, tanto em entrevista, quando você conversa com os profissionais técnicos, é que de certa forma, a gente é induzido a escolher um perfil de adoção tardia. Isso é um problema? Sim, é um problema. Porque quando você fala do seu perfil, que em todos os cursos, tudo que eu vi é que você tem que escolher um perfil no qual você vai dar conta, no qual você vai conseguir trabalhar com isso. Não adianta você escolher um grupo de irmãos, sendo que você não vai conseguir, tanto financeiramente quanto em todos os sentidos, dar conta daquilo, né? A mesma coisa essa questão da adoção tardia. Quando você fala, o meu perfil é até 5 anos, então você vai esperar bastante na fila, porque o seu perfil é muito fechado. Então, assim, eu já sinto uma certa resistência. E não é só no setor técnico. Se você vê qualquer entrevista, qualquer coisa, a primeira coisa que as pessoas falam, o problema da fila é o perfil que a pessoa escolhe. Porque a pessoa escolhe crianças brancas e a gente sabe que isso não é uma verdade hoje em dia. O perfil mudou muito, né, dos escolhidos. E assim, eu queria que vocês colocassem o que vocês acham disso, porque os técnicos meio que induzem a gente, olha, mas isso aqui você vai esperar bastante, porque seu perfil é muito fechado, né? Assista mais vídeos sobre adoção tardia. Gente, não que isso seja um problema, tá? Não é que adoção tardia seja um problema. Mas eu acredito que as leis foram abertas para você escolher um perfil justamente para que você possa dar conta, né, de suprir tudo que aquela idade vai te colocar, entendeu? E não é o que a gente vê. Quando a gente vai para as entrevistas, quando a gente assiste vídeos sobre os temas onde tem profissionais falando sobre isso, é isso que a gente escuta, que perfis fechados são perfis que você vai ter que esperar, que tem muita criança, que a gente deveria talvez pensar em um perfil um pouco de crianças um pouco mais velhas. E aí a pessoa acaba erroneamente alterando o perfil dela. Então, eu queria ouvir da Silmara e do Peterson o que vocês acham sobre isso. Bom, eu acho assim, Alessandra, veja bem, eu não sei qual comarca que você fez sua habilitação, né? Eu acho que você comenta se você quiser ou não, né? Mas eu acho que a gente lá em Jundiaí tem um cuidado muito grande, né?
em não induzir a pessoa a nada. E mesmo no nosso grupo de apoio lá no Semente, a gente também não induz. É uma decisão da pessoa e tem que ser. O tempo todo a gente fala que a pessoa tem que se colocar frente àquilo que ela se sente preparada. É um direito dela, é um direito da criança ser desejada pelo que ela é, né? Aquilo que eu falei agora há pouco. Na minha opinião, né, eu não acredito que a devolução esteja atrelada somente à questão do perfil. Tá? Eu, como profissional, eu percebo outras variáveis. Né, uma que eu acho que não é um fator só. Tá? Eu não apontaria assim, é isso. Eu vejo como um fenômeno assim que tem muitas variáveis interferindo. Né? Outra que, assim, às vezes, eu percebo o contrário. Né? Às vezes a pessoa ela se habilita para uma criança, por exemplo, de 0 a 2 anos, né? Eu tenho que falar para ela, olha, nesse perfil, talvez o senhor aguarde 5 anos. É minha obrigação avisar. Se ela vai mudar, diz respeito a ela, né? O perfil é dela, o cadastro é dela, mas eu tenho que avisar. Né? Se a pessoa se habilita para, olha, a gente aceita até 3 irmãos até 12 anos de idade, né? Eu falo assim, olha, é possível que essa adoção aconteça de uma maneira mais rápida, mas você está preparado para isso? Né? O que acontece? Às vezes a pessoa se habilita, por exemplo, né, para uma criança até 2 anos de idade e a coisa não rola, né? Passa um tempo, ela vai lá mudar o perfil, aí ela muda para 12 anos, né? Aí a gente fica de cabelo em pé, né? Porque, assim, é importante que essa mudança tenha acontecido internamente, né? Que ela saiba se é aquilo mesmo que ela deseja, se é aquilo mesmo que ela quer, se ela tem condições, se ela não tem. Eu entendo a adoção como um encontro, não como empurroterapia, né? Eu fico muito triste em saber que em alguns lugares, né, não sei, fizeram você sentir dessa maneira. Fico muito chateada mesmo. Mas, por outro lado, fico muito feliz em saber que eu não trabalho assim, que a Vara da Infância de Jundiaí não trabalha assim, que o Gás Semente não trabalha assim. Né? Então, não sei se o Peterson quer complementar. Não, só, primeiro que se tu se induziu, esse técnico deixou de ser técnico, né? Então, já vamos começar por aí. Porque o induzir o perfil, o que a gente trabalha bastante é assim, ó, que primeiro de tudo a gente tem que se conhecer, né? Então, o pretendente ele tem que se conhecer, saber até onde pode ir. E até para avaliar se realmente a adoção é a melhor alternativa. Porque tá tudo bem se não for. Nós já tivemos casos já de a pessoa levantar do meio do curso do encontro de preparação para adoção e ir embora. Mais de uma vez. E tá tudo bem. Prefiro que faça naquele momento. Entendeu? E a gente entender até onde, quem eu sou. Porque o que eu vejo as pessoas chegando sem se conhecer primeiro, para depois querer conhecer a criança. Eu preciso me conhecer. Eu quero um bebê, mas eu não tolero ficar sem dormir. Então também tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Como é que é a tua tolerância para algumas coisas? Então, a gente já aconteceu da pessoa não gostar de grito, mas queria uma criança de 5 anos, entendeu? Então, tem essas coisas que a gente precisa ver. Quanto à questão da fila e da demora, não deixa de ser verdade que realmente hoje não é. Realmente as pessoas mudaram o perfil, porque há um tempo atrás era até 3 anos. Hoje até 8, 9 nós colocamos tranquilo. Então dá para colocar em adoção. Então isso é que a gente tem que avaliar. Então tem algumas coisas que realmente são verdades. E acho que eu já usei essa frase aqui, que eu sei que às vezes muita gente não gosta, mas a gente tem que ter em mente uma coisa. A gente não está encomendando criança. Não é encomenda. Né? Então não existem crianças disponíveis para eu ir lá buscar. Então, a gente tem que lembrar que existe a parte bonita da adoção, que é aquela que realmente que ter filhos é bonito, e a parte que, em algum lugar, uma família deixou de ser família, deu tudo errado para ela vir para adoção, e aí nós chegamos. Para essas crianças, nós somos o que restou. E às vezes a gente chega achando que nós somos, nossa, nós vamos chegar arrasando que a gente é a salvação. Na verdade, nós somos o que sobrou para elas, porque todas as outras tentativas deram errado. Então, às vezes, a gente não é a última bolachinha do pacote. Ou é a última, mas é aquela que tinha, às vezes, para pegar. Então, é a gente ter essa reflexão um pouco assim, porque que lugar que nós estamos, né? E eu acho que é por aí.
Obrigada, Peterson. E nessa certeza de saber quem somos, né? Se a gente ouvir do técnico que vai esperar 5 anos para ter um bebê, e se o meu perfil é para o bebê, eu tenho que ter a convicção de esperar 5 anos. O que eu vou fazer enquanto isso? Tudo bem, porque eu vou esperar, eu não vou mudar meu perfil porque eu quero mais rápido. É aí que está o desencontro. Meus queridos, já vou passar a fala para a Soraya, mas só preciso dar um recadinho para vocês. Essa roda está maravilhosa, todas as contribuições são brilhantes. A gente já estourou o nosso prazo, que era previsto para as 22 horas, né? E todos, a maioria está aqui firme. A gente tem inscrição da Soraya e do José Maria de Moraes. Na fala da Soraya, eu vou abrir mais 2 vagas para inscrição para a gente encerrar, tá bom? Então, essa inscrição pode vir pelo chat ou pela mão. Vou pedir para que as falas sejam breves para a gente tentar encerrar pelo menos 10h30. Combinado? Soraya, querida, com você. Oi, boa noite. Eu sei. Cortou, Soraya. Congelou também, acho que Pode caiu. ser a internet dela. Eu vou inverter para o José Maria enquanto ela recupera a conexão. Bom, Pode pessoal, ir, boa José. noite. Oi. Tem algumas coisas, né, que eu ouvi, mas que me deixou meio que incomodado aqui, né, no sentido de mexer mesmo com o conteúdo, na fala da Alessandra, né, a respeito dessas indução na questão do perfil. E eu vejo que, e quando a Silmara fala de multifatores, né, dessa coisa de devolução e outros problemas que nós enfrentamos, é fundamental que a gente observe o seguinte, né, e o Peterson foi muito claro no sentido de que alguém errou, né, e quem acaba sofrendo é a criança. Certo? Eu vejo o seguinte, o ano passado, meu filho de 11 anos, ele chegou com 10 anos, agora está com 11 anos, e na hora da escolha do nosso perfil, nós imaginávamos que a escolha do perfil fosse algo mais simples para se fazer. E foi a questão mais complicada para se fazer. Porque nós começamos a questionar exatamente o seguinte, qual é a nossa capacidade de dar conta? E nós fomos muito sortudos no sentido de, tanto na comarca onde nos habilitamos e na comarca onde encontramos nosso filho, né, as pessoas foram extremamente profissionais. Certo? Então, acho fundamental mencionar a comarca de Mogi das Cruzes, que é a comarca que eu moro, e a outra comarca onde nós buscamos nosso filho, que é a comarca de Bebedouro. Então, eu vejo, quando a Alessandra coloca isso, eu vejo o seguinte, colocar que nós, como pais, né, futuros pais, né, a responsabilidade de nos prepararmos para essa adoção é imprescindível. E as informações, elas circulam, gente. E se não formos atrás disso, né, depois não adianta colocar culpa, né, em um ponto. Então, eu vejo, por exemplo, a responsabilidade minha como pai, a responsabilidade de todo o corpo técnico, a responsabilidade da sociedade, que, na realidade, trata a adoção como algo feio desde 1500, certo? Ou 1500 e alguma coisa. Então, é algo que eu gostaria de deixar assim muito forte. Quando pensarmos em perfil, exatamente o seguinte, qual é a minha capacidade de suporte? Eu dou conta do quê? Né? Trabalho vai dar. O meu de 11 anos dá muito trabalho, certo? Então, eu não imaginava, por exemplo, né, que a cama fosse ter que ser dividida em 3, entendeu? E desde que ele chegou, é isso. Ué, até quando? Não sei até quando vai ser, né? Mas nesse momento é que a gente consegue dar conta, entendeu? Mas esse é o meu, não sei, desculpa, quase que é um desabafo.
Tatiana também referendando, né, essa sua observação, né, nesse processo de autoconhecimento, de realmente os pretendentes fazerem essa pergunta, né, até quando que a gente dá conta, né, e de ter paciência nesse processo para descobrir a resposta, porque não é o técnico que vai responder, né, cada pretendente que precisa fazer essa autoavaliação nesse processo de autoconhecimento, com muita responsabilidade, né. Soraya voltou? Acho que sim, né? Sim. O que eu queria falar é, assim, a gente está em debate aqui no Aconchego, essas duas palavrinhas, né? Que é a desistência e devolução. Eu, particularmente, acho que a desistência ela é afetiva. É quando eu desisto. Realmente, quando eu deixo de investir. E a devolução, né, é quando eu vou para a ação. Porque, como eu desisti, essa outra parte da relação ela passa a ser coisificada. Ela não mais faz esse canal, ela não mais entra nessa vinculação, né? Ela não tem mais um movimento. Então, eu posso tolerar e fico, mas isso não quer dizer que a outra parte, nesse caso a criança ou o adolescente, não vire um objeto. Né? Eu queria só trazer questionar um pouco isso, deixar para vocês ajudarem a gente a pensar nisso. Né? Porque a gente usa essas duas palavras, mas eu acho que elas são um pouco diferentes. É isso. Beijo. Muito obrigada, Soraya. Alguns comentários aqui foram referendando essa importância sobre o autoconhecimento, sobre a clareza dos pretendentes, algumas falas muito queridas cumprimentando, né, os palestrantes pela belíssima noite que tivemos. E também algumas perguntas a respeito dos comprovantes, né? Se haverá declaração, algumas pessoas que precisam. Diógenes, está por aí ainda? Como serão encaminhados os comprovantes? Podia mandar para a gente um recadinho? Oi? Oi? Alguém está me chamando? Sim, o pessoal está perguntando sobre os comprovantes. Comprovantes? De participação. Ah, os certificados. Achei que alguém pagou alguma coisa, eu estava aqui tentando achar o pagamento, que não. Não, os certificados a gente vai enviar para todos que fizeram o seu check-in via sistema do Event 3. Do jeito que eles forem entrando, já for registrando a presença e a gente vai enviar o certificado de participação, tá bom? Perfeito. Vai no e-mail de vocês. Tá ok, muito obrigada, Diógenes. Nada. Então, nesse momento, eu agradeço, então, a toda a organização da Angaja, aqui representada pela Valesca, né, que fez a abertura desse encontro maravilhoso para nós, né, a cada um dos nossos debatedores. Silmara, sua fala foi maravilhosa, tá? Não teve problema nenhum pular algum slide ali no comecinho. Foi muito importante para que nós discutíssemos sobre essa questão que é tão cara para nós. Enerique trouxe aí o recorte a respeito da educação, Peterson sobre o serviço social, e nós, na verdade, esse assunto ele não se encerra aqui, né? Ele continua conosco,
porque a responsabilidade afetiva é algo que perpassa todas as nossas atitudes profissionais, todo o nosso contexto, toda a nossa responsabilidade sobre a questão da adoção. Então, nós permanecemos nos questionando sobre a nossa responsabilidade afetiva com as crianças e adolescentes e nos encontramos na próxima roda, né? Possivelmente discutindo algum caso ou alguma questão que seja muito pertinente para nós nesse contexto. Envie sugestões, né? A gente vai estar aberto ao diálogo e sempre contando com a participação de todos vocês. Uma excelente noite. Valesca? Bom, só acrescentando, tá, Verônica? A nossa próxima roda, gente, vai ser no dia 4/4. Então, 4 de abril, não tem nem como esquecer, ó, 4/4, tá? Mas a gente com certeza vai dar visibilidade, divulgando, tá? E imensamente agradecer, né, como a Verônica já colocou, ao Diógenes, à Érica principalmente, porque são eles que fazem a gente estar aqui. Tá? E eles têm muita paciência com a gente, tá? É sábado, domingo, feriado, meia-noite, de madrugada, tá? Então, eu não poderia deixar também de agradecer, né, a tamanha trabalho voluntário de amor e de responsabilidade também, gente, porque é muito bom fazer parte da ANGAD, é muito bom fazer parte da diretoria técnica, porque realmente, cada palavra de vocês aqui hoje, né, é um presente para todos nós. Então, enquanto diretoria técnica e ANGAD, a gente só tem a agradecer, tá? O Paulo viria dar a palavra final aqui, mas ele está num compromisso que ainda está no ar, né? A previsão era terminar um pouco antes das 22 horas, mas, como sempre, nossas reuniões geralmente vão até 11, meia-noite. Então, como são situações de terem que ser resolvidas, ele não pôde estar aqui para dar, né, o agradecimento a vocês, todos presentes, né, e principalmente a quem se disponibilizou tá até esse momento também aqui, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos, gratidão. A palavra é essa, gente. A gente precisa estar junto para que a gente possa fazer o melhor para as nossas crianças e adolescentes. Beijo a todos. Até o dia 4/4.